Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse dia. Cada vez mais nós vamos ver os sinais dos fins dos tempos. Entre eles, pessoas que, desesperadas, sem nenhum tipo de alento, estarão realmente fazendo coisas que não tem volta. E a função minha e sua, além de trabalhar, além de estudar, nossa função é alcançar essas vidas. Pedir para que Deus possa realmente abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver quão sofridas estão as vidas no mundo. Calor a gente está passando, não é algo que aparentemente vai passar, entendeu? Não quero ser místico, mas Apocalipse ele fala sobre essa condição realmente de um calor tão grande que as pessoas elas padeceriam de dores e enfermidades. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é realmente os corações. Os corações eles estão desesperançosos. Nós podemos nos encontrar uma vez na semana ou duas vezes aqui na semana do domingo. É algo que traz algum tipo de alento a você, mas não é suficiente. Você tem que buscar o Senhor todos os dias. Nós temos lazer, nós temos ocupações, mas nós temos que entender que a nossa vida é muito mais espiritual do que natural. Estamos meditando dentro do Catecismo do Westminster, na pergunta 79. Eu não vi o número de perguntas não, mas creio que nós já avançamos aí pelo menos uns 70% desse estudo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, para darmos nossa leitura dos 10 mandamentos. Quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Êxodo capítulo 20 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Amém? Estamos meditando na pergunta 79, qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento ele fala basicamente sobre a cobiça. Você querer algo que não é seu. Desejar algo que não pertence a você. E algumas coisas um pouco mais sérias. O 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí a gente pode colocar, claro, o homem do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E Deus ele coloca o quadro geral em que nós não devemos cobiçar aquilo que não é nosso. Tá? Tem um grande problema, isso aí que nós vamos estar discorrendo, que é a insatisfação em relação àquilo que Deus deu. E aí aquilo que a gente orou em algumas desses cânticos, em que eu brinquei com vocês em relação à condição de nós não estarmos satisfeitos e nós realmente lembrarmos no momento da nossa aparente falta, porque nós não temos falta de nada,
nossa aparente falta, que realmente nós temos um Deus que tem nos provido na medida certa, conforme Ele entende que é. Se você for para o hospital e o médico ele tiver que te dar um medicamento na sua veia, e ele tiver que dar 10 ml, ele der 20, pode ser que ele te mate. Se ele te der 5 ml, pode ser que não faça efeito. Deus, ele sabe a medida certa. E é uma coisa que é real na minha vida e na sua vida, é que nós não conseguimos reconhecer a ação divina de Deus, em especial em meio a lutas e dificuldades. Nós olhamos para tudo, vemos tudo, entendemos tudo, mas quando nós estamos diante de uma dificuldade, nós achamos que o nosso Deus, que era adorado no domingo, ele deixa de ser Deus na segunda-feira. Esse mandamento é o fechamento de todos os outros. Seu requerimento é a observância de todos os 10 mandamentos, todos os 9 mandamentos. É o contentamento com as coisas que Deus proveu e o bem-estar do nosso próximo. E aí não se deve só olhar em relação a mim. A cobiça tem a ver não só em eu olhar para o outro e eu querer aquilo que ele possui, mas também não em alegrar em relação àquilo que ele tem. Estávamos aí semana passada lá, semana passada que foi a revelação? Semana passada estava lá na revelação. Imagina uma pessoa que quer ter filho e não consegue ter filho, e olhe para a situação de Nicolas e Ais e olhe não com alegria, mas olhe com desprazer. Pessoas olham para situações como essa, quando você compra um carro novo, quando você faz uma viagem, quando você está com alguma coisa que te abençoa, a pessoa, além de não ter, de querer ter, ela quer que você não tenha. Por isso que essa palavra, ela se estende sobre a condição do próximo. Nicolas, dá uma encostadinha na porta, por favor. Cobiça é o amor sem limites pelas coisas do mundo. Cobiçar é você ter tanto amor por coisas. Coisas não é só objetos, pode ser pessoas, situações, cargos. É você ter tanto amor por isso que você passa por cima de situações que antes você não passaria. Isso pode se relacionar em relação a prazer conjugal, financeiro, cargo, bens, qualquer coisa que você olha com tanto amor que faz com que você passe por princípios que Deus coloca no seu coração como princípios que não devem ser rompidos. Eu e você fazemos isso o tempo todo, todo o tempo. Heloísa, olha aqui. Não, agora não é hora de gritar. Cobiça é o amor sem limites pelas coisas do mundo. E aí, junto da cobiça, nós temos a inveja. É um desejo maligno, não procede de Deus. Não procede de coisas naturais, mas procede de Satanás e seus demônios. A primeira pessoa, ser que sentiu inveja, foi Satanás. Depois de algum momento dentro dos louvores celestiais, ele olha para a figura de Deus e fala: eu podia sentar nesse lugar. Ele não está satisfeito ele ser um querubim da guarda ungido, e ele ser uma pessoa que ele tem contato, ele tinha domínio. Se refere a ele em alguns livros falando que ele andava sobre pedras preciosas, ele era considerado como o quarto da Trindade. Mas ele não está satisfeito com aquilo. Ele olha para o altar de Deus e fala: eu podia sentar ali. Desejo maligno de possuir aquilo que pertence a outro, sejam bens materiais, privilégios de qualquer espécie, ou simplesmente desejando que a pessoa venha perder o que tem, que foi exatamente o que eu falei em relação à criança, a um bebê sendo gerado. As pessoas, elas sentem uma inveja tão grande que, já que as pessoas não podem ter, elas querem que o outro não tenha. A gente chama isso de uma maneira muito bonita dentro do penal, é o crime passional. Então, eu estou apaixonado por uma mulher, eu estou apaixonado como mulher por um homem, e aí aquela pessoa em algum momento me deu atenção, me ama, e aí depois ela me descarta, não quer mais ficar comigo. Ah, é? Não fica comigo, não fica com ninguém. Isso é inveja. Isso é o 10º mandamento, é a cobiça. Em contrassenso, nós temos a condição da piedade, que é o outro lado da moeda da inveja. Eu não tenho, mas eu fico feliz porque tem. Eu fico feliz porque a pessoa é saudável.
Eu fico feliz porque a pessoa ela conseguiu comprar um bem, conseguiu fazer algo. Eu me alegro na felicidade do meu irmão. Provérbios 27, 20. O inferno e o abismo nunca se perdem, os olhos do homem nunca se despertam. E aí o autor de Provérbios, ele faz essa comparação em Provérbios 27 e 20. O inferno e o abismo nunca se fartam. Primeiro, o inferno em relação a consumir vidas. A gente vê que a palavra de Deus, lá em Gênesis, diz que Satanás ele comeria do pó da terra, sendo que eu e você somos feitos do pó da terra. Eu já brinquei com vocês, não tem nada a ver com Bíblia, mas interessante é que ele, em Gênesis, ele é uma serpente, e depois ele come muito pó da terra, ele vira um dragão lá em Apocalipse. Muito pó da terra. E aí a outra ilustração que ele traz é o abismo, que é um buraco sem fundo. Algumas pessoas, elas são um buraco sem fundo. Para comer, para gastar. E aí às vezes se vê aquelas cenas de filme que a pessoa ela pega e joga alguma coisa num buraco, ou joga uma lanterna no buraco, aquilo some. O inferno e o abismo nunca se fartam. Nada pode satisfazer. Da mesma maneira, os olhos do homem, ser humano, que nunca se satisfazem. A pessoa quer e quer. Se fala daquelas duas irmãs, entendeu? Eu quero. A cultura desse tempo é essa. Eu quero, eu preciso. Se você não me satisfaz, se você não faz aquilo que eu quero, eu troco, eu quero outro, e a gente não aprende a viver diante das condições que o nosso próprio Deus nos dá. E é algo que nós vamos estar falando entre hoje, falando no culto noturno também. Não é uma decisão para você ficar estático. Satisfação em relação ao que você tem não quer dizer que você tem que ficar, não procurar algo melhor. Heloísa, não. Nós temos que aprender a nos satisfazer com a porção que o Senhor nos dá. Esse mandamento é uma proibição à cobiça e à inveja. Todavia, contém uma ordem extremamente abrangente com dois sentidos muito claros. Primeiro, o sentido negativo. Não desejar de forma desordenada o que não se tem, principalmente que pertence ao próximo. Trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Tenha dinheiro para gastar, mas não deixe que ele te domine. Ame, mas em medidas. Apóstolo não. Salomão ele fala que há tempo para todas as coisas. Nós temos que mensurar as épocas e as fases da nossa vida. E nós temos que saber a época da nossa fase da nossa vida para a gente viver ela intensamente naquele momento. Quando alguma passagem da Bíblia fala também que as pessoas, o jovem olha e fala assim, não, mas quando eu tiver mais velho eu vou ver isso, mas será que vai ter tempo? O tempo de viver a vida é hoje. É por isso que você não tem que esperar você juntar milhões de reais para você fazer alguma coisa. Faça o que você pode fazer hoje. Se divirta hoje. Se você não pode fazer uma viagem para a Europa, para Paris, faça para Pirenópolis. Se você não pode fazer a Pirenópolis, vá lá, como nós ficamos lá. Foi um dia agradável. Quanto nós gastamos? Quanto que cada família gastou? Será que chega da ordem de 100 reais? Será que um dia como aquele você não pode proporcionar para a sua família ter um tempo de satisfação, de alegria? O viver hoje. O sentido negativo é não desejar de forma desordenada o que não se tem, principalmente que pertence ao próximo. O sentido positivo é viver contente, sem queixas, lamentações, com as designações da providência que Deus dá a cada um. Olhe para a sua vida, veja se você está satisfeito com ela. Se você não está satisfeito com a tua vida que você está levando, o que você pode fazer de forma lícita para mudar isso? Você fez a sua parte, não mudou? Busque de Deus se aquilo realmente é o tempo de você estar passando por aquilo, que você está aprendendo com aquela dificuldade. Nós temos que aprender a passar as dificuldades e aprender com as dificuldades, porque se nós não aprendermos com as dificuldades, sabe o que acontece com elas? Elas voltam.
até que nós venhamos a aprender aquilo que realmente nós temos que aprender. O sentido negativo do mandamento não implica na indiferença, desânimo ou preguiça. Não quer dizer aquilo que eu falei, você ficar parado, eu não vou fazer nada. Eu não vou trabalhar, não vou estudar, não vou buscar ninguém. Não é isso. O sentido é, nós temos uma vida ativa, mas uma vida ativa aos pés do Senhor. A busca ao Senhor de uma forma ativa, fazendo aquilo que nos compete, orando, lendo as Escrituras Sagradas. E eu vou dizer para você mais uma vez, leitura da Bíblia e oração tem que fazer parte da sua vida, ou você não vai chegar no fim da linha. Você vai cair no meio do caminho. As situações que estão vindo aí, elas são situações cada vez mais sérias e mais graves, com calor, com tudo mais que seja. Se você não tiver alicerçado na palavra, você cai e não levanta. Cair, nós vamos cair todos, mas cair e levantar vão ser para poucos. Uma disposição de contentamento com o que se tem é perfeitamente coerente com o desejo de melhorar a vida e conseguir uma situação material confortável nesse mundo. Provérbios 10, 4. O que trabalha com a preguiça empobrece, mas alguns diligentes vêm a enriquecer. O que o autor de Provérbios está falando? Heloísa, não tem graça. Uma coisa que eu ia falar para vocês. A época da Heloísa é de chamar atenção. Se ela der um grito, ou fizer uma graça, e você olhar para ela e sorrir, você está dando aprovação a ela. Tente dentro do possível, porque é difícil, tente dentro do possível, quando ela fizer uma graça, fica a cara séria, para ela entender que não é correto o que ela está fazendo. Tudo bem? O que trabalha com a mão remissa empobrece. Ou seja, aquele que é mole, aquele que não estuda, aquele que não se prepara, aquele que não acorda cedo. Felipe, tua vez. Aquele que não se dedica em crescer, ele vai continuar pobre. Ele vai ser uma pessoa que vai ver os outros crescendo e não cresce. Vai ver os outros prosperando e não prospera. E quando eu não faço o que eu tenho que fazer e vejo... Helena, senta por gentileza. Senta aí, depois você toma água. Você não está com sede não, pode ficar tranquilinho aí. Quando uma pessoa vê que ela está na preguiça e vê os outros prosperando, ela sente inveja, ela sente cobiça. Então trabalhe, acorde cedo. Essa história de que você precisa dormir 8 horas por dia, ela é importante para Helena, para Manu, para Júlia. Para você não precisa de 8 horas por dia. Você pode dormir menos. Use o seu tempo com sabedoria. Quanto tempo nós temos perdido com coisas que não são importantes? E o que acontece é que você não consegue prosperar porque você não dedica o seu tempo livre para aquilo. Estava na internet lá, e aí entrou uma mensagenzinha no meu celular. Find your kids. Ache os seus filhos. Que inclusive, para os pais é muito interessante. Brinquei até com a Luísa, mas ela não quis que eu colocasse no dela. E aí esse aplicativo, ele tem 2 funções básicas. Eu só instalei só para ver, né? Mas não vi. Primeiro, você vê onde seu filho está. Ele foi para a escola? Ele está voltando da escola? Ele está no trabalho? Ele está onde ele diz que está? E você olhando no celular, você observa isso. Segunda coisa, entendeu? Você tem como ter acesso às redes sociais dele, no sentido de que ele gastou muito tempo. Você acha que é muito tempo? Você aperta assim, puf, bloqueia. O aplicativo bloqueia o Facebook, Instagram, YouTube, o que quer que seja, no aplicativo do teu filho. E talvez seja interessante para nós colocarmos na vida dos nossos filhos. Porque quanto tempo... E aí, é lógico que as mães e os pais olham e falam assim, legal, isso mesmo. Mas talvez seja necessário eu colocar no seu também. Em que eu olhe lá, entender e veja quantas horas de Instagram você usou por dia. Ou quanto tempo de Facebook e YouTube você está lá. Talvez seja interessante você colocar o meu no seu.
Será que o pastor está orando? Você entende que a gente tem que procurar formas de cercear esse uso indiscriminado do nosso tempo sem sabedoria? Porque ele fala que... Qual que era o versículo? Mas a mão dos diligentes vem enriquecer. Será que você tem usado o teu tempo com sabedoria? O cristão não confia em si mesmo, pois sabe que somente Deus poderá conduzi-lo a realizar as coisas que pretende. Nós não confiamos na nossa força. Nós não temos condição de mudar o nosso jeito de ser. Nós temos que confiar no nosso Deus. Não existe outra forma de piedade fora da graça de Deus em Cristo, pois a inveja e a cobiça são a própria essência da natureza do homem. Eu e você somos invejosos e cobiçosos por natureza. Você pode até não exteriorizar, mas você olha e fala, pô, bonito carro do Alias, hein? Pô, o cara não dá o dízimo. Por que Deus deu um carro desse para ele? Você não fala, mas o teu coração está aqui, ó, fermentando. Aí acontece alguma coisa, o Alias é exposto. Eu sabia. Ele estava fazendo alguma coisa errada. Nós temos prazer em relação a isso. E nós temos que cuidar, que é o que diz o 10º mandamento. Amém? Pergunta 80. O que exige o 10º mandamento? Vai buscar lá o Felipe. Já está vindo. Se não tiver, você vai buscar, tá? Pergunta 80. O que exige o 10º mandamento? Que é o que nós temos trabalhado. O mandamento, ele tem a sua estrutura, tem algo que ele exige e algo que ele proíbe. O 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa com o nosso próximo e tudo que pertence, que aquilo glorifica a Deus em todas as coisas, em todas as situações. Estou com luta, estou com dificuldade, vou buscar sair dessa luta e dificuldade, qualquer que seja. Essa ideia de que eu estou doente e eu não posso procurar médico, eu não posso ter um plano de saúde, eu não posso sair, é ignorância. Procure da melhor maneira possível fazer com que aquela situação que está negativa para você, ela seja revertida. Nicolas, por favor. Normal. É a opção que nós tivemos, que eu tive, para nós mantermos a criança no culto e nós gerarmos crianças abençoadas. Tá bom? Pastor, eu não aguento ouvir criança chorando. Procura outra igreja. Você é convidado a procurar outra igreja. Tá? Porque aqui nós vamos fazer com que as crianças, elas cresçam, elas aprendam como se comportar dentro da igreja, tá? Você é adulto, segura a onda aí. O que exige o 10º mandamento? O 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como a disposição caridosa com o nosso próximo e tudo que pertence. Não basta eu não cobiçar, eu também tenho que ajudar o meu próximo na dificuldade que ele está passando. E isso é de monte na rua, é de monte no farol, é de monte no mercado. Nós temos que ter discernimento se nós estamos fazendo uma coisa correta ou não, mas nós temos que nos desprender dessa situação. Não basta eu estar contente com a minha situação, eu tenho que ajudar o meu próximo a sair dela. O homem tem liberdade para decidir, mas ele sempre decidirá conforme a sua natureza corrompida. Você entregue ao seu próprio coração, você sempre vai para onde? Para o ralo. Sempre. É algo que nós já implantamos dentro do nosso coração e nós entendemos que a nossa condição pecaminosa é uma condição que nos leva sempre à condição de erro, de engano. Nós nunca vamos conseguir desejar algo que não seja próprio da nossa própria natureza. Então, o meu desejo sempre é pelo bem do próximo. Quando em Êxodo 20 ele vai falando, volta lá, Êxodo 20. Não cobiçarás a casa do teu próximo. É isso que nós fazemos.
Não cobiçar a esposa ou o marido do teu próximo, é isso que nós fazemos. Não cobiça o servo, o trabalhador, nem os seus bens, o boi que representa os bens e o jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Não se escandalize quando alguém cobiçar alguma coisa sua, mesmo sendo uma pessoa próxima. Tiago, capítulo 3, verso 14. Tiago 3,14. Aisla. Então tá bom, desculpa, pode ler. Se pelo contrário, tens em vosso coração inveja amargurada e sentimentos facciosos, nem glorieis nisso, nem tais contra a verdade. Aqui eu fiquei brincando aí com o negócio e pulei, né? Tiago 3,14. De novo, por favor. Se pelo contrário, tens em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem pintais contra a verdade. Então a gente tem que entender que nosso coração é amargurado e invejoso. E ele fala, se pelo contrário o quê? Se em vez de nós agirmos de uma forma correta, nós vamos agir de uma forma errada, esse é o prêmio. Não fique feliz com isso. Ao identificar no seu coração o seu pecado, se arrependa. Davi não era uma pessoa que não pecava. E ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí, você olha a história de Davi. Davi matou gente pra caramba. Davi adulterou com a esposa de um grande amigo dele, ou seja, ele cobiçou. Entenda que Davi tinha a esposa dele. E dentro daquele contexto do Antigo Testamento que ele vivia, não com a aprovação de Deus, ele podia ter a mulher que ele quisesse. Por que ele vai cobiçar a mulher? Tudo bem, eu cobicei. Já é pecado. Aí fala, essa é a esposa do fulano. Um cara que lutava com ele, na época ele não tinha nada. E ele adultera com ela. E ele manda aquele cara para a morte, fala lá para o general, manda uma carta, entrega a carta para o general, coloque esse fulano num lugar sem nenhum tipo de jeito, ele tem que morrer na frente da batalha. Tá lendo, hein? Tá. Depois disso, o filho dele, de muitas mulheres que ele tinha, vai lá e estupra a irmã dele, e ele não faz nada. E esse cara é um homem segundo o coração de Deus. Não porque não pecava. E aí a nossa... É porque ele se arrependia. Ele pecava, mas ele se arrependia. E quando ele pecava e se arrependia, ele não falava assim, perdão, Nicolas. Ele fala, Deus, eu peço perdão ao Senhor, porque primeiramente eu pequei contra ti. Ele identificava o pecado dele, primeiramente contra Deus. Além do que foi dito acima, a piedade com contentamento somente pode ter fundamento na fé em Cristo, pois a mera aceitação das coisas como se apresentam não passa submissão inevitável. O antigo conceito de destino adotado pelos filósofos, entenda que as duas dificuldades que eu passo e você passa, não é destino, é ação de Deus. E não é você simplesmente aceitar, você é chamado a aceitar e se alegrar naquele momento em que Deus está te dando a oportunidade. Eu estou longe desse nível. Quando você alcançar, você me avisa. Você olhar para uma luta de dificuldade e você fala assim, é Deus agindo. Nós conseguimos ver isso na vida dos outros, mas não conseguimos ver na nossa vida. Tiago capítulo 3, versos 15 e 16. 3, versos 15 e 16. Esta não é a sabedoria que desce atual, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há divisão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria de Deus
Não é sabedoria aceitar a coisa e ficar quieto. Achar que é o destino. É saber que é Deus, Ele está agindo de uma maneira, mesmo que eu não entenda, na minha vida, para me fazer uma pessoa mais parecida com Cristo. Qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer situação e qualquer dificuldade. E você tem que aprender com as coisas menores, para depois você lidar com as coisas maiores. Talvez a situação maior seria um revés da perda de um ente querido, uma morte que não é reversível. Mas mesmo uma situação como essa, Deus está no controle. Eu lembro que a titia, ela sempre foi mantenedora do ministério. Um dos motivos de eu vir para cá, para Brasília, foi cuidar dela. E quando ela faleceu, e eu tinha no meu coração, eu falava assim: Deus, não deixa que o meu coração, ele confie mais na minha tia do que no Senhor. E eu tinha certeza, eu falava assim, quando o meu coração, ele tiver pleno de confiança em Deus, ou estiver pleno de confiança nela, Deus recolhe ela. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que meu coração turbou é: como eu vou lidar com essa dificuldade financeira? No caminho lá para o Hospital Santa Marta, lá na Zanorte, Santa Marta, né? Santa Helena, meu coração, ele vinha pensando: o que fazer com a minha estrutura de vida? E logo depois daquele momento de susto, eu confiei em Deus. Nunca faltou um centavo daquele dinheiro que a minha tia me dava. E ela nos abençoava com a escola da Luísa, nos abençoava com uma parte do nosso cartão de crédito, com o aluguel da nossa casa. Nunca faltou nada, nem um dia. E isso faz com que eu aprenda a depender de Deus. E se você não passa por isso, você não entende. Você não entende isso. A crença no destino pelas forças da natureza só leva à apatia e ao desespero. Todavia, se alguém crê que existe um Deus eterno, infinito em sabedoria e poder, então torna-se um contrassenso não estar contente com o que foi destinado. Se você confia em Deus, pode vir a luta e dificuldade que tiver, você sabe que Deus está no controle. Não é que você não vai sentir dor pelo falecimento ou por uma perda, um revés. Você não vai, não é isso. Mas você vai ter confiança no Senhor. Fiz algumas manobras das minhas nesse fim de semana lá de dinheiro, e uma eu vacilei, perdi R$500. Pá! Entendeu? Falei, caramba. Tentei remediar de algum jeito, eu estou esperando lá, ver se vai resolver lá na Gol lá, mas provavelmente eu vou perder R$500. Eu entendo que Deus está no controle, inclusive, dessa situação. Eu não vou desesperar. Eu preciso de R$500, como você precisa de R$500. Mas eu não vou me desesperar. E aí o que acontece é que em situações mais graves você fica com o coração apoiado e acalentado. O que esse mundo tem e não tem hoje? Exatamente isso. Por isso que as pessoas, elas se desesperam. Romanos 8:28. Sim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De trás para frente, está falando de filhos. De frente para trás, tudo que você passa está nas mãos de Deus. O governo universal está nas mãos de Jesus Cristo. Dessa forma, o cristão sabe que a sua parte é definida pelo Redentor, que a si mesmo se entregou por amor e não permite que se perca um só fio da sua cabelo das suas cabeças sem a sua permissão. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus permita. Nem um passarinho morre sem que Deus permita. Mesmo esse calorão, permissão de Deus, ou desígnio de Deus. O que diz o apóstolo Paulo diante das suas dificuldades? Tudo posso? Tudo posso naquele que me fortalece. A força para suportar as situações difíceis a que são submetidos os cristãos não provém deles mesmos, mas de Deus em Cristo, que fortalece e disciplina os seus filhos através dessas situações. Você só consegue suportar
se estiver alicerçado em Cristo. Tá com pulga aí, filho? Tá com pulga aí? Tá assim, vai, não sei o que, tá. Um adesivo? Adesivo? É obrigação do cristão viver contente com o que possui, mas ao mesmo tempo, também é a sua obrigação trabalhar de forma diligente para conseguir o melhor para a sua família. Você é satisfeito com o que você tem, mas você se esforça para ser melhor. Em todas as áreas. Filipenses capítulo 4. Versos 12 e 13. Quatro, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de farturar como de fome, assim de abundância como de escassez. Por que ele sabe? Desculpa. Por que ele sabe ser humilhado como também ser honrado? Porque todas as coisas ele já tem experiência. Ele já passou por aquilo. A inveja é a origem da cobiça e por isso mesmo é condenada pelo mandamento e manifesta-se por sentimentos malignos e verdadeiro ódio contra aquelas pessoas mais favorecidas, seja em bens materiais ou privilégios econômicos ou sociais, e nós vimos isso muito claramente nas eleições, em que havia um ódio mortal da esquerda pela direita, porque quem estava na direita, no poder era a direita. Agora, sossega, filho. Tá? Havia um ódio da esquerda pela direita, porque a direita estava no poder. Agora inverteu, o ódio é o contrário. Você entende que essa dinâmica de você querer ter algo que não é seu, não é saudável? Nós temos que entender que Deus tem uma porção específica para cada um. E volto a dizer, não é motivo para você estar numa condição que, eu estou satisfeito, eu não vou fazer mais nada. Você tem que se movimentar, mas satisfaça com o momento que Deus dá. Amém? Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de refletirmos a respeito do 10º mandamento. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos guie, nos abençoe, nos oriente, nos dê direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.